gente aprofunda essa pesquisa com as nossas análises e vamos começar pela preferência entre Lula ou Bolsonaro quando o assunto é o voto do eleitorado, que ganha até 2 salários mínimos. Lembrando que essa é a fatia do eleitorado mais beneficiada pelo Auxílio Brasil, que em muitas ocasiões tem se mostrado protagonista das discussões entre os dois candidatos que melhor pontuam nas pesquisas. No levantamento anterior do Datafolha, Lula tinha 55% contra 23% de Bolsonaro. Agora ambos oscilaram dentro da margem de erro. Lula caiu 1 ponto percentual e foi para 54%. Bolsonaro subiu 2 pontos, chegando a 25%. A gente já chama então o nosso time da análise, Leandro Rezende. Hoje temos também Basília Rodrigues, daqui a pouquinho ela aparece aqui para conversar com a gente. Leandro, boa tarde. A pergunta a expectativa, a estimativa é de que a todo momento, conforme vai se pagando aquela PEC das bondades, que é um benefício não só do Auxílio Brasil, mas também auxílio dos caminhoneiros, ao botijão de gás, que essa parcela da população que é mais beneficiada por essas bondades, que ela poderia ou não transferir o voto para o presidente Jair Bolsonaro. Nós vimos uma modificação aí nessa pesquisa com o ex-presidente Lula caindo 1 ponto e o presidente Jair Bolsonaro subindo 1 ponto. A campanha do presidente Jair Bolsonaro está satisfeita ou esperava mais mudanças de votos? Esperava mais, Luciana. As previsões feitas até aqui pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, elas não se confirmaram. Primeiro, boa tarde para você, para o Sidney, boa sexta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Visão, especial para a Basília, que hoje está com a gente aqui no nosso jornal. O presidente Jair Bolsonaro apostou muito alto com a PEC dos auxílios para tentar reverter uma vantagem histórica do ex-presidente Lula no segmento mais pobre da população, né? Entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil ou aqueles que recebem até 2 salários mínimos. O que dá para a gente perceber é que, tendo aí passado o primeiro mês de pagamento dos auxílios, essa vantagem do Lula, ela não sofreu alteração, porque quando a gente tem uma oscilação para baixo de 1 ponto ou para cima também de 1 ponto, dá para a gente dizer que é sim um cenário de estabilidade, está tudo dentro da margem de erro, o que não é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que a essa altura, setembro, faltando 1 mês para a eleição, já se esperava que o presidente da República estivesse ali mais próximo de Lula. Hoje, conversando com integrantes do PL, eles me passaram uma avaliação de que a distância dada pelo Datafolha no âmbito macro, né, entre Lula e Bolsonaro, ela não é tão grande assim, de acordo com aqueles levantamentos diários, os chamados trackings, que os partidos todos fazem, e os que o PL tem feito mostram uma distância bem menor, cerca de 1/3 da distância apresentada pelo Datafolha, né, uma distância seria de 4 a 5 pontos percentuais, mas há um reconhecimento de que há uma distância em relação a Lula e Bolsonaro. Mesmo assim, o que a gente consegue perceber é de que, o Auxílio Brasil e a PEC dos auxílios não foi suficiente para reverter uma tendência, né, de crescimento da rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Olhando aqui para baixo, só para ter essa certeza, há uma preocupação com o fato de 52% dos eleitores dizerem, de acordo com o Datafolha, que não votam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro. É uma situação difícil de uma rejeição alta que pega pouco mais, olhando para a margem de erro, mas pega a metade do eleitorado, né? Então, é uma situação difícil para o presidente. A PEC dos auxílios não conseguiu ajudar nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, dá para a gente pescar um pouco do cenário de 2018 e olhar o que está acontecendo agora. Em 22 de agosto de 2018, né, ali finalzinho do mês, ali, daqui a pouco a gente pode trazer o dado de setembro, mas no dia 22 de agosto de 2018, a rejeição ao Bolsonaro é de 39%. 4 anos depois, ela é bem maior, o que mostra uma dificuldade para a campanha do presidente à reeleição. Luciana e Leandro, vocês citaram a Basília Rodrigues, de fato, ela já está, inclusive, na tela. Antes de mais nada, antes da pergunta até, Basília, boa tarde, obrigado por estar conosco hoje, viu? Obrigada, Sidney, Luciana, Leandro, todo mundo aí, todo o público cativo do Visão CNN. Basília, o mesmo tema, como chegar no coração do eleitor dessa faixa, né, salarial, dessa faixa de renda também, lembrando que não seria só neste primeiro turno, tendo um segundo turno, é um eleitor estratégico também para mais adiante, né? O que você acha que está vindo por aí em termos de estratégia de parte a parte? Se as eleições fossem agora, Lula venceria em segundo turno,
Bolsonaro sairia perdedor. É o que as pesquisas mostram, muitas pesquisas mostram isso, mas a gente lembra que tudo é fotografia de momento. O que parece não mudar, puxando o filme, não a fotografia, é a percepção das pessoas sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil de R$600 não colou como dividendos eleitorais, não colou, não virou votos para o presidente Jair Bolsonaro. E tem algumas hipóteses que explicam isso, essa percepção do eleitor. Há um entendimento de que o presidente, junto com sua base no Congresso, conseguiram a aprovação desse pacotaço social com o intuito puramente eleitoral. Então, há uma resposta do eleitor de não entregar o voto como uma gratidão a Bolsonaro, né? Aquele candidato em que você pode confiar que vai acontecer independentemente de ser eleição ou não. Isso não se configura nestas eleições, porque o eleitorado se sentiu usado às vésperas das eleições, especialmente esse eleitorado mais de classe baixa, que necessita de um programa como esse de transferência de renda, observou que, esse benefício, ele não veio para mim de livre, espontânea vontade e porque o governo é social e observou que eu tinha essa necessidade. Veio por um intuito, uma segunda intenção, que é o voto. Então, estas são hipóteses que nós, analistas, lançamos para tentar explicar os números, porque ao mesmo tempo que a população, esse eleitorado brasileiro, percebe que a avaliação do governo está melhorando, ainda é muito ruim, mas está melhorando, sabe que o Auxílio Brasil está maior porque houve pressão do governo de Jair Bolsonaro, quando o assunto vai votar em Bolsonaro, boa parte desse eleitorado diz, não, vou votar em Lula, porque há uma sensação, uma memória de outros programas, de outros governos, que sim, com o governo petista, essa população tem mais chances de chegar a R$600, permanecer com esses R$600 do que outro candidato. Isso são impressões que ficam na população. Ninguém nasceu hoje, ninguém começou agora a correr atrás de um assento ali no Palácio do Planalto, do comando do país. Então, o eleitor, ele tira essas impressões com base no que conhece, tanto de Lula quanto Bolsonaro. E essa avaliação piorou com o envio recente do governo federal da proposta de orçamento para o ano que vem ao Congresso Nacional. Proposta esta que não prevê os R$600, prevê o que realmente vai dar para pagar se as coisas continuarem como estão. R$405.